RCV Notícias. 13 horas em Cabo Verde. Vamos ter o Jornal da Tarde. Iniciamos conhecendo os títulos. Boa tarde. Relatório sobre a situação patrimonial do Banco de Cabo Verde aponta melhoria no mês de abril, se comparado com o mês de março do corrente ano. O Governo responde ao PICV e nega enfraquecer a autonomia do Banco Central e diz-se comprometido em continuar a reforçar o capital social do Banco de Cabo Verde. Materiais plásticos de utilização única para uso hospitalar ficam de fora da lista dos objetos de plásticos proibidos com a nova lei sobre o assunto. A Comitiva Paralímpica Nacional deixa o país em direção à França, queixando-se de tratamento desigual em comparação com os atletas olímpicos. Líder independentista da Catalunha regressou à Bélgica depois de ter feito comício no centro de Barcelona sem ser detido, apesar do mandado de detenção. O governo russo declara estado de emergência na região de Kursk após incursão das forças da Ucrânia que controlam pela primeira vez parte do território russo. O desenvolvimento de estas e outras notícias já a seguir com o jornalista Anatólio Lima. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. O Governo continua comprometido em continuar a reforçar o capital social do Banco de Cabo Verde. É a primeira reação do Governo às declarações do secretário-geral do PICV, que na passada quarta-feira acusou o Governo de enfraquecer a autonomia do Banco Central, mantendo-o com capitais próprios negativos desde 2017. Num comunicado emitido ontem à tarde, o Governo esclarece que os capitais próprios negativos vêm de 2010 e estão relacionados principalmente com a diminuição da rentabilidade das reservas internacionais líquidas devido ao regime cambial com o euro vigente desde 1998. Em 2019, diz o comunicado, o Governo efetuou uma capitalização do Banco Central na ordem de 700 mil contos, num processo interrompido com a pandemia da Covid-19. O que o Executivo rejeita categoricamente é o enfraquecimento da autonomia do Banco Central. O Governo defende no comunicado que, diferentemente de uma empresa comum, os bancos centrais podem operar com património líquido negativo, cobrindo os compromissos correntes pela emissão monetária. Por isso, escreve o Governo, a existência de capitais próprios negativos não compromete a continuidade das atividades nem a autonomia do Banco Central de Cabo Verde. O Governo escreve ainda que, mesmo com a situação líquida negativa, desde 2010 o Banco Central de Cabo Verde tem cumprido com as suas missões principais de manutenção da estabilidade de preços e promoção da estabilidade financeira. E o relatório da situação patrimonial do Banco de Cabo Verde registrou em abril deste ano um capital próprio de 2.330.000 escudos negativos, representando uma melhoria de cerca de 7,12% em comparação com o valor registrado no mês anterior, mês de março. Já o resultado líquido do BCV, referente a abril de 2024, fixou-se em 1.179.000 escudos, o que, comparativamente ao período homólogo do ano anterior, apresentava um aumento na ordem de 1.393.000 escudos. Variações justificadas pelo resultado positivo da reavaliação cambial e em operações financeiras pela variação positiva da margem financeira e redução dos custos administrativos afetos à construção da nova sede da instituição. O Cândido Amorim Fortes fez uma leitura do documento e traz-nos aqui o essencial. A 30 de abril de 2024, o ativo líquido ou o conjunto de valores totais subtraído ao total das dívidas do Banco de Cabo Verde era de 98.878.000 escudos, enquanto o passivo do Banco dos Bancos era de 101.208 contos. O capital próprio do BCV, em abril passado, fixou-se em cerca de 2.330 contos negativos. O ativo ou conjunto de valores associados a bens patrimoniais e a aplicações com expectativa de lucros futuros apresentava um decréscimo de 1,95% em relação ao mês anterior, decréscimo que provém, sobretudo, da diminuição das reservas cambiais determinada pela contribuição negativa dos ativos sobre o exterior, assim como dos ativos relacionados com o vencimento das operações monetárias de financiamento de longo prazo. De acordo com o relatório da situação patrimonial e financeira do banco, os ativos sobre o exterior, que representavam 100% das reservas cambiais do regulador, apresentavam um decréscimo de 1,74% face ao final do mês anterior, que resultou da venda líquida de divisas às instituições de crédito e dos pagamentos do Estado de Cabo Verde ao exterior, apesar da apreciação do dólar americano e das entradas provenientes de operações cambiais resultantes da
da aceitação de cartões internacionais na rede 24. No âmbito da sua estratégia de diversificação de ativos, iniciada em 2020, prossegue o relatório da situação patrimonial e financeira da instituição. O banco subscreveu em julho de 2022 unidades de participação no fundo de investimento do Bank for International Settlements Investment Pool, BISIP. A 30 de abril de 2024, a carteira de investimentos do BCV no BISIP correspondia a cerca de 3 mil contos e evidenciava um acréscimo de 1,15% comparativamente ao final do mês de março de 2024. Um aumento explicado pela apreciação do yuan chinês, que se situou nos 14,2 escudos face aos 14,1 escudos registados no mês anterior, bem como pela valorização do referido fundo. Por outro lado, com vista a reduzir o efeito volátil da performance dos títulos em carteira nos resultados, em julho de 2023, o BCV implementou a carteira Buy and Hold, constituída por instrumentos de dívida de longo prazo e de elevada qualidade de crédito. Os títulos desta carteira são denominados em euros, totalizavam a 30 de abril cerca de 6.703.000 escudos. De referir que, no quadro de políticas de gestão de reservas cambiais do país, o banco vem investindo desde 2022 em ativos financeiros sustentáveis, os chamados Green Bonds, que em abril último cifraram-se nos 4.637.000 escudos, o equivalente a 5,82% das reservas cambiais e 8,14% da carteira dos títulos estrangeiros. Por sua vez, as operações monetárias de financiamento ascendiam a 12.614.000 escudos, 1,12% abaixo do valor registado em março passado, descida justificada pelo reembolso das operações vencidas em abril. As OMF vencem juros à taxa de 0,75%, recorde-se, e têm um prazo de maturidade de até 3 anos. De salientar que, em maio de 2023, de modo a alinhar a condução da sua política à atuação do Banco Central Europeu, o BCV deu por encerrado o programa de financiamento de longo prazo a 30 de junho de 2023. O passivo do banco, estimado em 101.208.000 escudos, refere também o relatório em questão, reduziu em 2,07% comparativamente ao mês de março, impulsionado pela redução das responsabilidades para com o Estado e para com as instituições financeiras, decorrente da compra de moeda estrangeira ao Banco Central, por seu turno. O capital próprio do banco, diz o documento, atingia no final de abril 2.330.000 escudos negativos, que comparados aos 2.508.000 escudos negativos registados em março de 2024, apresentava uma melhoria de cerca de 7,12%, justificada pelo resultado líquido do exercício, associado à flutuação cambial, às operações financeiras e à margem financeira. O resultado líquido do BCV, referente a abril de 2024, fixou-se por seu lado em 1.179.000 escudos, o que, comparativamente ao período homólogo do ano anterior, constituiu um aumento de 1.393.000 escudos, derivado sobretudo do desempenho positivo do resultado da reavaliação cambial e em operações financeiras, bem como a variação positiva da margem financeira em 65,53%. Contribuiu ainda para este resultado a diminuição dos custos administrativos, determinada pelo reconhecimento em 2023 da redução dos custos das amortizações ligadas a operações financeiras afetas à construção da nova sede do BCV. Isso apesar do aumento dos fornecimentos e serviços de terceiros, assim como encargos com pessoal. Assim, no final do mês de abril de 2024, a rubrica Custos administrativos totalizava 340.340 escudos, cerca de 7,15% abaixo do montante verificado no período homólogo do ano anterior. A 30 de abril de 2024, o resultado da reavaliação cambial totalizava 372.671 escudos positivos, que, comparados aos 529.251 escudos negativos do período homólogo do ano anterior, evidenciava um aumento de 170,41%, determinado sobretudo pela flutuação cambial favorável dos ativos em dólares americanos e em yuanes chineses. Por fim, refere o relatório da situação patrimonial e financeira do BCV, o resultado líquido em operações financeiras ascendia a 572.913 escudos positivos, 82,38% acima do valor registado em abril de 2023, graças a resultados de operações cambiais associados à venda e vencimento de títulos denominados em dólares, bem como à venda do remanescente do valor do ouro em carteira. No final do mês de abril de 2023,
2024, a margem financeira do BCV ascendia a 607.207 escudos, um aumento de 240.384 escudos em relação a igual período do ano anterior, justificado pela evolução favorável dos juros de ativos sobre o exterior, em resultado da política monetária restritiva implementada pelo Banco Central Europeu e o Federal Reserve, Banco Central norte-americano, desde 2022, para atenuar os efeitos da inflação. Pois é, uma síntese alargada do relatório de gestão e contas do Conselho de Administração do Banco de Cabo Verde. Caso o amigo ouvinte tenha interesse em conhecer mais detalhes sobre este relatório, naturalmente que pode, a partir do site do Banco de Cabo Verde, no www.bcv.cv, encontrar o relatório com outros elementos. E a necessidade de reduzir a pressão da pesca das áreas rasas e promover uma exploração sustentável dos recursos demersais em águas mais profundas, isto é, de peixes que, apesar de terem capacidade de natação ativa, vivem a maior parte do tempo no fundo do mar. É o que se debate hoje em São Vicente, no workshop da apresentação e validação do desenho de um plano de pesca exploratória, plano exploratório de recursos demersais de profundidade do país, para além dos 100 metros de batimetria. Um projeto financiado pelo Banco Mundial no âmbito do Plano de Desenvolvimento do Turismo Resiliente e da Economia Azul de Cabo Verde, conforme a Patrícia Martins. Cabo Verde tem uma economia fortemente dependente das pescarias costeiras, mas, no entanto, os pescadores têm explorado apenas uma pequena parte dos recursos pesqueiros oceânicos, limitando-se a águas de profundidade de 80 a 100 metros. Facto que traz consequências, refere Yara Rodrigues, vogal do Conselho Diretivo do IMAR e responsável pela área de investigação. Como consequência, existe uma sobreexploração dos recursos demersais costeiros e isto tem conduzido à sua depleção, suscitando preocupações sobre o tema e a sustentabilidade a longo prazo. Para enfrentar este desafio, as instituições nacionais têm sublinhado essa necessidade de reduzir a pressão de pesca nas áreas rasas, promovendo uma exploração sustentável dos recursos demersais em águas mais profundas. Esta estratégia não só diversifica os nossos esforços de pesca, como também expande consideravelmente o potencial económico no setor pesqueiro, abrindo novas oportunidades para o desenvolvimento de uma pesca semi-industrial e industrial em Cabo Verde. De acordo com Yara Rodrigues, as campanhas de pesca experimental nas últimas décadas, realizadas por instituições de pesquisa no país, têm explorado as águas profundas, revelando um enorme potencial. Essas campanhas alcançaram profundidades de até 1000 metros e revelaram que existe um imenso potencial, identificando novas espécies de peixes, moluscos, crustáceos, que também podem formar uma base de uma nova e próspera pescaria para a nossa sociedade. Essas descobertas obtidas não só enriquecem o nosso conhecimento científico e técnico, como também criaram uma base sólida para investimentos sustentáveis e faseados no setor pesqueiro, com o objetivo de estabelecer uma nova pescaria que seja economicamente viável e também ambientalmente responsável. Um projeto com muitas vantagens, cuja implementação será faseada. Começando com a elaboração de um plano de trabalho orçado para a coleta de dados biológicos, sociais, técnicos e económicos, e com base nos resultados obtidos nessa primeira fase, novas etapas poderão ser implementadas para concretizar o plano, integrando fortemente esses novos recursos no nosso quadro pesqueiro. Este projeto é extremamente relevante para a nossa sociedade porque, primeiramente, nós estamos a nos basear num conhecimento científico para a potencialização do setor das pescas e, consequentemente, da economia e o desenvolvimento da sociedade. Isto vai ter influência em muitas áreas, incluindo na emissão das licenças, que vão ser cada vez mais específicas e voltadas para a pesca especializada, que também evita vários tipos de constrangimento, evita situações de bycatch, de apanharmos outras espécies que não eram as que foram visionadas, também vai servir para a melhoria de políticas na gestão pesqueira, também vai trazer a diversificação das pescarias. Nós temos uma economia fortemente dependente dos recursos marinhos, especialmente voltados nas pescas costeiras, e o processo de sobrevalorização traz alguns constrangimentos e este projeto pode resolver esta problemática. Projeto concessão de um plano de pesca exploratória de recursos demersais de profundidade em Cabo Verde conta com o financiamento do Ministério das Finanças através do Banco Mundial e é realizado por uma equipe de consultores da NAUNET com o apoio do IMAR.
E os materiais de plástico de utilização única para uso hospitalar ficam fora da lista dos objetos de plásticos proibidos pelo artigo da Portaria Conjunta que estabelece o regime jurídico de comercialização, importação e distribuição de plástico de utilização única. A diretora nacional do Ambiente, em exclusiva rádio de Cabo Verde, fala sobre a alteração da entrada em vigor das proibições constante da lei, conforme a Carmelita do Rosário. Há uma lista de utensílios de plástico de utilização única aprovada desde março deste ano. Uma norma que suscita alguma dúvida quando se fala em objetos de uso único hospitalar. Neste quesito, a diretora nacional do Ambiente, Itel Rodrigues, explica que a lei abrange todos os setores, excetuando saúde, cosmética e higiene. A lei que regula a importação, a comercialização e produção de plástico de utilização única, ela tem uma única exceção, digamos assim, que assenta essencialmente na área de saúde, todos os materiais de plásticos de utilização única que diz respeito à saúde, cosmética e higiene pessoal. Portanto, esses materiais em concreto terão de ser regulamentadas e trabalhadas num diploma próprio, tendo em conta as especificidades do setor e a necessidade, efetivamente, que o próprio setor de saúde tem na utilização dos materiais descartáveis. Por isso, essa não inclusão desses materiais dentro do diploma. Por se tratar de um setor de especificidade própria, não se descarta a criação de uma lei que abrange especialmente o setor da saúde. É um setor muito mais sensível, digamos assim. O próprio descarte, a própria utilização requer outros critérios e outras exigências que efetivamente têm de ser vista num diploma específico. Eu penso que dando este primeiro passo com esses materiais descartáveis de utilização única, estamos em condições de, juntamente com o setor da saúde, a agência reguladora, também para a área da saúde, trabalharmos, pensarmos num diploma efetivamente que possa vir a regulamentar, dentro da medida do possível, daquilo que é necessário do setor, quais os materiais efetivamente que poderão ser alvos de alguma regulamentação específica, tendo em conta o material plástico. O descarte dos resíduos hospitalares também tem um impacto grande para o meio ambiente e para a nossa própria saúde. Uma preocupação maior para o país, sublinha Itel Rodrigues. Portanto, o descarte é um problema, por isso que os setores da saúde têm também os seus protocolos, as suas regras relativamente ao descarte. Penso que também o próprio setor já está a trabalhar no processo de descarte através da incineradora, que ainda não entrou em vigor, mas é um processo que está em curso. A diretora nacional do Ambiente, a RCV, fala sobre a norma que estabelece as proibições e comercialização e distribuição de objetos de plástico de utilização única, cujos objetos hospitalares ficam fora da lista por se tratar de um setor específico e que precisa também de uma lei específica. Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, 13 horas mais 18 minutos. Decorreu durante uma semana na Ilha do Sal uma formação em sismologia destinada a 12 técnicos de Cabo Verde, Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe. O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica reconhece a mais-valia do projeto para o nosso país, tendo em conta a carência de técnicos na área, conforme a Carciana Lima. Esta formação em sismologia enquadra-se no âmbito do projeto científico CHAPS, financiado pela Fundação HCAN e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal, tendo como parceiros os Institutos de Meteorologia dos países africanos de língua portuguesa, o Instituto Superior Técnico de Lisboa, Faculdade de Ciências de Lisboa e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Brasil. O objetivo, segundo João Duarte Fonseca, coordenador do projeto e um dos 4 formadores, é criar um funcionamento em rede dos técnicos que nos diferentes países realizam as mesmas tarefas. Há uma grande mais-valia, no nosso entender, em que as pessoas se conheçam em primeiro lugar, em que estabeleçam laços de cooperação futura, no sentido de criar autonomia. Acima de tudo, não criar dependências em relação às instituições europeias, ou no caso brasileira também, mas sim criar capacidade para funcionar de maneira autónoma
e, claro, estando nós sempre disponíveis para continuar a cooperar no futuro, mas aí já com outros objetivos, porque esta ação de formação está, de facto, a correr muito bem e a ser um grande sucesso e, portanto, abre as portas para irmos fazendo projetos e ações de formação cada vez mais ambiciosas nesta área científica. Na qualidade de instituição anfitriã, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, pela voz de Carlos Muniz, realça a importância deste projeto para Cabo Verde. Penso ser uma mais-valia para o nosso país, tendo em conta que estamos numa ilha, tanto ilhas vulcânicas, e a parte da sismologia é extremamente importante, e ainda por cima nós temos carência de técnico, tanto no Instituto, nessa área. Nós temos 4 formandos cabo-verdianos da Universidade de Cabo Verde, uns já terminaram o curso, estão no mestrado e outros a preparar o doutoramento, e vamos ter que depois aproveitar esses quadros da nossa instituição e virem trabalhar connosco e capacitar mais o Instituto nessa área. Francisco Canhanga, do INAMET de Angola, enquanto participante, diz tratar-se de uma formação de muita utilidade futura. Porque vai nos tornar independente em termos de processamento de análise de sismograma a nível de sismos, porque, como bem sabeis, infelizmente o nosso continente também está sujeito a esses fenómenos, tem sido constante. Por exemplo, aqui em Cabo Verde temos uma ilha em que temos vulcão ativo, razão pela qual esse local foi muito bem escolhido para ter um centro de formação que está muito bem a administrar essa formação. A formação de uma semana decorreu na antiga sede do INMG, agora recuperado e equipado como centro de formação técnica, também no âmbito do projeto CHAPS. Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, 13 horas mais 21 minutos. O Presidente da Assembleia Nacional quer os jovens com a história política ou constitucional do país na ponta da língua. No entender de Austelino Correia, a nova geração tende a entender que Cabo Verde de hoje é muito diferente do de ontem, graças à contribuição da juventude. Nós temos um período antes de 1975, temos um período que começa de 1975 a 1990, o novo período que começou de 1991 a esta data. E fazer os jovens ver que durante todo esse processo foram jovens cabo-verdianos, cada um à sua medida, que participaram ativamente na construção da história política constitucional de Cabo Verde. Isto é muito importante, a participação efetiva, consciente da juventude na construção de um Cabo Verde cada vez melhor para o futuro de todos. Aos jovens, o Presidente da Assembleia Nacional pede também que cultivem a tolerância, porque a diferença, lembra, é salutar. É na diferença que nós temos que discutir os assuntos candentes do país, visando sempre a realização do bem comum, que devemos respeitar o outro, a posição do outro, que a nossa posição, a nossa opinião é mais uma opinião, não é melhor do que nenhuma outra opinião, e vamos discutindo neste ambiente de dissenso, mas de elevação, de decência sobretudo, que a política ela é bonita, ela é linda, ela serve aos interesses do país quando é feita num ambiente de elevação política. Reflexões que o Presidente da Assembleia Nacional partilhou com os jovens numa aula magna inserida na semana do Jubileu dos Jovens Cabo-Verdianos, uma oportunidade que Austelino Correia também aproveitou para apelar aos jovens para que tenham uma participação ativa e responsável em tudo quanto diga respeito ao desenvolvimento do nosso país. O 17º Centro de Apoio à Vítima de VBG do país foi inaugurado no município de São Miguel, aqui em Santiago, numa iniciativa da Câmara Municipal Local e também do ICEC, por além de parceiros. O ato oficial de abertura foi presidido pelo Ministro da Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire. O ato foi presenciado pela repórter Ângela Monteiro. Um espaço renovado situado perto do Mercado Municipal de São Miguel, interior da Ilha Maior, concretizado através de um trabalho conjunto de vários parceiros na prevenção da VBG e na melhoria das respostas a este fenómeno que ainda ocorre em Cabo Verde, disse a presidente do ICEG, Marisa Carvalho. Mas trabalhar junto das comunidades, junto dos principais parceiros, como o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, a Polícia Nacional, para trabalharmos na prevenção. Nós sabemos que estas questões da violência baseada no género são questões comportamentais, são questões educacionais também, por isso precisamos que todos os parceiros estejam bem alinhados e que trabalhemos todos em conjunto para nós possamos mudar, principalmente os jovens. Nós também temos dados que nos indicam que os jovens são mais fáceis e estão mais permeáveis
à mudança. Portanto, nós acreditamos que trabalhando os conceitos, trabalhando aquilo que são, no fundo, os direitos humanos de qualquer indivíduo, possamos cada vez mais apostar na prevenção e não na repressão. Na mesma linha, o autarca Herménio Fernandes realçou que se trata de um equipamento social importante na luta contra a desigualdade rumo ao crescimento humano e social, que consta dentre as prioridades da sua equipa, que posiciona também contra a violência baseada no género. E a nossa meta é zerar mesmo os casos de violência. Estamos a fazer um apelo veemente às pessoas para denunciarem as autoridades, porque nada justifica a violência e nós queremos uma sociedade sã. A cerimónia de inauguração do 17º Centro de Apoio à Vítima de VBG do país foi presidida pelo Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, que garantiu o governo está a trabalhar com afinco no Plano Nacional para a Autonomia Econômica das Mulheres e está a cumprir com a questão da igualdade de género. E convém dizer que a Lei Especial da Violência Baseada no Género propõe um centro de atendimento à vítima por ilha, mas o Governo resolveu avançar com um centro de atendimento à vítima por cada município. E neste momento o nível de cobertura a nível dos municípios já é superior a 80%, e na região de Santiago Norte em especial, nós neste momento conseguiremos assistir a todas as senhoras e senhores, ou a todos os cidadãos que sentem os seus direitos violentados devido à questão do género, têm uma estrutura de suporte. Na ocasião, foi também renovado o protocolo entre o Centro de Atendimento Psicológico Dr. Jacob Vicente e o ISEG, e que vai assim garantir o apoio psicológico gratuito às vítimas de VBG em todas as ilhas, com consultas especializadas na área da psicologia. E a comitiva paralímpica de Cabo Verde deixou hoje o país rumo a Paris, França, onde vai continuar os trabalhos de preparação para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. No aeroporto da Praia, hoje de manhã, antes da partida, os dois atletas prometeram dar o seu melhor para representar o país da melhor forma possível. Isto, não obstante as condições de treino aqui em Cabo Verde não terem sido das melhores, lamentando o tratamento desigual em comparação com os atletas olímpicos. A Joana Lopes falou com os dois atletas. Marilson Semedo, atleta de 35 anos, santiaguense, amputado de um membro inferior, que compete na prova de lançamento de dardo. Promete empenho total na prova. A expectativa de bem é representar Cabo Verde de melhor forma possível. De minha parte, pessoas podem esperar, Cabo Verde pode esperar de minha maior empenho, a também da minha melhor, como sempre. Na semana da start a fazer naquelas outras provas. Naquele também é mais uma prova no qual não sabe da minha melhor, onde que para Cabo Verde fica bem a representar. É uma grande prova no qual, fazendo um grande resultado para Cabo Verde, não fica satisfeito, e é isso que ainda deixa. E então, também não conta com o apoio de todos os cabo-verdianos residentes lá na Paris, para dar aquele suporte. Para aqui na prova, no junta, não fazer força para que Cabo Verde faça um bom desempenho lá. Aidilene Oliveira, São Vicentina, de 32 anos, atleta de baixa visão, vai competir nos 100 e 200 metros livres. Diz que pelo facto da ilha não dispor da pista necessária para a sua preparação, faz com que o seu treino fique aquém de outros atletas a nível mundial. Depois de 3 semanas de estágio na praia, segue hoje a Paris, onde promete o seu melhor. Bom, a expectativa é para mostrar nosso trabalho, não tem história de fazer, não esperar que não tem bom resultado. E vai representar o país de maior forma e tentar melhorar a nossa marca também. Primeira vez nos Jogos Paralímpicos. Podia ir para Tóquio, mas infelizmente não foi possível, mas é um sonho também ser realizado, então também é melhor. É para tudo cabo-verdiano, tanto dentro como fora, na diáspora, para apoiar nós, para dar-nos sempre aquela força e moral. O atleta paralímpico Marilson Semedo lamenta o facto da preparação dos Paralímpicos não ter merecido a mesma atenção que a dos atletas olímpicos do país. O treino foi tranquilo, naquelas condições que não dado ali, não se esperava mais condições, tendo em vista que atletas olímpicos dado grandes condições de treinamento, de preparação para provas. Não se esperava que nós também paralímpicos não dado melhores condições ou tal igual
olímpicos para que nos representava o país de melhor forma possível, mas nós temos confiança no nosso trabalho, de certeza não está a fazer uma boa representação. Faltou quase de tudo, hoje nas condições que o Olímpico está dado, na propagandas, na mídia, preparação de atletas olímpicos, e nós paralímpicos que não tem nada a ver com aquilo que o Olímpico esteve. De referir que a competição paralímpica Paris 2024 começa no dia 28 deste mês e prossegue até 8 de setembro com 22 modalidades em disputa. Já são 13 horas mais 29 minutos e meio. Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. O líder independentista da Catalunha, Carles Puigdemont, partiu em direção a Waterloo, na Bélgica, após ter deslocado a Barcelona, disse hoje o secretário-geral do seu partido, Juntos pela Catalunha, a uma rádio catalã. O Tribunal Supremo Espanhol pediu hoje à Polícia da Catalunha e ao Ministério da Administração Interna informações sobre a operação para deter o dirigente independentista e os elementos que determinaram o seu fracasso do ponto de vista técnico e policial. Em 2 documentos judiciais consultados pela Europa Press, o juiz do caso pergunta à polícia catalã e à tutela que operação estava inicialmente montada para a detenção na fronteira e a detenção de Puigdemont, bem como que ordens posteriores foram dadas depois da fuga. Também hoje o advogado independentista confirmou que o seu cliente já se encontra fora da Espanha e vai falar entre hoje e amanhã à comunicação social. 2 elementos da polícia da Catalunha foram detidos ontem por suspeita de terem ajudado o dirigente a abandonar o centro de Barcelona sem ser detido. Puigdemont, antigo presidente do governo regional da Catalunha e protagonista da declaração unilateral de independência da região em 2017, vive no estrangeiro desde então para fugir à justiça espanhola e continua a ser alvo de um mandado de detenção em território nacional espanhol. Apesar disso, conseguiu surgir ontem em público numa concentração de milhares de apoiantes no centro de Barcelona sem ser detido, depois de, a partir de um palco, ser dirigido à multidão concentrada numa praça no centro da cidade. O dirigente separatista desapareceu e hoje sabemos que ele está na Bélgica. A região russa de Lepstek foi atingida por um ataque massivo de drones ucranianos, segundo o seu governador, uma vez que o ataque transfronteiriço da Ucrânia à Rússia não mostra sinais de abrandamento. O ataque relatado ocorre depois que a Rússia acusou as tropas ucranianas de cruzarem a fronteira para a região de Kursk na quarta-feira, o que marcou a primeira incursão deste tipo vinda da Ucrânia e pressionou a Rússia numa área praticamente intocada por mais de 2 anos de guerra. Ontem, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconheceu a ofensiva pela primeira vez, dizendo que a Rússia deve sentir as consequências da sua brutal invasão da Ucrânia. Uma fonte ucraniana com conhecimento do ataque de sexta-feira, da região que fica ainda mais fundo no território russo de Kursk, do que Kursk, disse que o ataque atingiu um campo de aviação da região, destruindo um depósito de munições com mais de 700 bombas guiadas numa operação conjunta envolvendo militares das Forças de Segurança e o Serviço de Operações Especiais. No início da manhã desta sexta-feira, a Rússia declarou emergência na região de Kursk e decidiu convocar reservistas para combater no local. Na quinta-feira, os residentes da localidade escreveram na rede social Telegram que enormes e furiosas batalhas estavam em andamento e gravaram um discurso em vídeo ao presidente russo Vladimir Putin pedindo a sua ajuda. Um conselheiro do presidente Zelensky elogiou a resposta ocidental ao ataque ucraniano, dizendo a apoiá-la silenciosamente. Os anteriores ataques ucranianos à Rússia deixaram algumas autoridades ocidentais nervosas, com alguns argumentando que a Ucrânia deveria travar apenas uma guerra defensiva para evitar provocar uma potencial escalada da Rússia. Já temos 13 horas mais 33 minutos, é o fim de linha neste jornal. Tempo apenas para vermos então como é que está o movimento aéreo marítimo no arquipélago neste momento. Temos o aparelho da TAP que já deixou o aeroporto de São Vicente, vai em direção a Lisboa, com a chegada prevista da capital portuguesa quando forem 5 horas mais 53 minutos. Já partiu da Ilha do Sal um outro aparelho também da TAP, com a chegada prevista em Lisboa às 6 horas e 31 minutos. Da praia partiu há instantes um aparelho da Transavia que veio de Paris, vai da praia para Marrakech e já está neste momento com algum tempo de voo e deve aterrar aí em Marrocos às 6 horas e 29 minutos.
De resto, é o que temos neste momento, em termos de informação útil, de informação pela via aérea. Temos também uma outra aeronave, é da TUI. Vai dos Espargos para Amsterdã, com chegada aí na Holanda às 9h58, portanto, horário de Holanda. Pela via marítima, temos apenas o Dona Tututa a navegar neste momento, está no extremo oriental de Santa Luzia, o Dona Tututa, que vai em direção a Tarrafal de São Nicolau, pelo que é expectável que dentro de sensivelmente 2h30 o Dona Tututa esteja no porto de Tarrafal. Falemos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, para além de outras informações. Para esta sexta-feira, 9 de agosto, o sol despontou às 6h18 e o pôr do sol será às 19h08. A lua encontra-se na fase crescente, saiu pelo leste às 10h12 e vai se pôr pelo oeste quando forem 22 horas mais 16 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 2h55 e a seguinte será daqui a pouco, quando forem 15 horas mais 29 minutos. E a primeira pré-mar foi às 9h19 e a seguinte será à noite às 21h37. Os dados apontam que hoje não é um bom dia para a pesca, portanto aproveite e faça a manutenção do seu material. Para amanhã sábado, a primeira baixa-mar acontece às 3h30 e a seguinte será às 16h02. A primeira pré-mar de amanhã sábado será às 9h50 e a seguinte às 22h13. Em relação à pesca, amanhã, sábado, pode ser um dia regular, sendo os melhores momentos das 3h37 até às 5h37, portanto de madrugada, ou então, Arlindo, das 15h54 até às 17h54. Aí está tudo dito então neste jornal. Vamos recordar os títulos. Dissemos que o relatório sobre a situação patrimonial do Banco de Cabo Verde aponta melhoria no mês de abril, se comparado com o mês de março do corrente ano. O governo responde do PICV e nega enfraquecer a autonomia do Banco Central e diz-se comprometido em continuar a reforçar o capital social do Banco de Cabo Verde. Materiais plásticos de utilização única para uso hospitalar ficam de fora da lista de objetos de plásticos proibidos com a nova lei do plástico. A Comitiva Paralímpica Nacional deixa o país em direção à França, queixando-se de tratamento desigual em comparação com os atletas olímpicos. Líder independentista da Catalunha regressou à Bélgica depois de ter feito comício no centro de Barcelona sem ser detido, apesar do mandado de detenção. O governo russo declara estado de emergência da região de Kursk após a incursão das forças da Ucrânia que controlam já pela primeira vez parte do território russo. Foi então o Jornal da Tarde, uma edição e apresentação do jornalista Anatólio Lima. Informação volta atualizada aqui na sua rádio de Cabo Verde às 15 no Jornal das 15. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.